Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje nós vamos conversar sobre adjetivos e locução adjetivas. Você já ouviu falar? Já estudou na sua escola? Domina esse conhecimento? Se não, é uma oportunidade para a gente aprender e reaprender ainda mais, tá bom? Olha só. Para a gente falar sobre adjetivo e locução adjetiva, a gente precisa relembrar antes alguns conceitos. E o primeiro conceito é o conceito de substantivo. Você sabe o que é substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que dá nome às coisas, sejam essas coisas objetos, lugares, sentimentos, tá? Por exemplo, imperatriz. O nome da nossa cidade é um substantivo. Flor é um substantivo também. Agora que nós aprendemos o que é o substantivo, a gente vai aprender também a forma como ele se classifica. Os substantivos eles são classificados de algumas formas. Hoje nós vamos falar sobre essas 6 classificações. A primeira forma que o substantivo se classifica é a forma comum do substantivo, né? Mas o que vem a ser? O substantivo comum é o substantivo que nomeia seres de uma mesma espécie. Um exemplo, animais. Animais, ele está nomeando o cachorro, o gato, a galinha, o leão, o pato. Todos eles são animais. Então, animais é um substantivo comum. O próximo tipo de substantivo é o substantivo próprio. Substantivo próprio, ele dá nome às pessoas, aos lugares. Por exemplo, o meu nome, Adeblan, é um substantivo próprio. O nome da nossa cidade, Imperatriz, é um substantivo próprio. Logo, por ser substantivo próprio, nós devemos escrever com a letra inicial maiúscula. Sempre substantivos próprios são escritos com a letra inicial maiúscula, tá bem? Não esqueça disso. O próximo substantivo é o substantivo simples, né? Os substantivos simples são substantivos que possuem uma única palavra. Por exemplo, cadeira, mesa, caneta, são substantivos simples. Logo depois, nós temos os substantivos compostos. Substantivos compostos, eles são formados por mais de uma palavra, que a gente também pode falar que são formados por mais de um radical. Um exemplo, arco-íris, guarda-chuva, são exemplos de substantivos compostos. Substantivos concretos, ele dá nome a coisas concretas que você pode pegar. Um exemplo, carro, é um substantivo concreto. Por quê? Porque é algo que existe, você consegue tocar, você utiliza para se locomover, tá bom? E a última classificação de substantivo é o substantivo abstrato. Ele vai dar nome às nossas emoções, aos nossos sentimentos, a coisas que você não consegue tocar, mas que você sente, tá bem? Mas e os adjetivos? O que são os adjetivos? Nós já sabemos que os substantivos dão nome às coisas. Por exemplo, aqui na minha mão tem um substantivo que se chama flor. Mas observe, quais que são as características dessa flor? Que cor é essa flor? Essa flor é bonita? É feia? É cheirosa? Essa flor é grande ou é pequena? Quais que são as características? O que você está observando nessa flor? Vamos aprender? Vem comigo. Olha só. A gente falou que essa flor é linda, que ela é pequena, que ela é cheirosa, que ela é grande. Tudo isso que nós falamos são características desse substantivo flor. Não é? Olha só. Grande, pequena, cheirosa, linda, bonita, deslumbrante. Tudo isso que eu acabei de falar são características da nossa flor, do nosso substantivo.
Então, a gente pode conceituar o adjetivo dessa forma. Adjetivo são palavras que qualificam o substantivo, que qualificam, que dão essas características ao substantivo. Se eu falar de carro, por exemplo, o carro é vermelho. A cor vermelha é uma característica do substantivo. Logo, carro é o nosso substantivo e vermelho o nosso adjetivo, pois está caracterizando a cor do carro. Vamos formar frases com o nosso substantivo flor e com os nossos adjetivos. É uma flor cheirosa. É uma flor pequena. É uma flor linda. É uma flor vermelha. Observem que as palavras que estão sublinhadas são os nossos adjetivos que estão dando características à nossa flor. E observem também que entre o nosso substantivo flor e os nossos adjetivos não existe nenhuma palavra, tá bom? Mas e locução adjetiva? O que é a locução adjetiva? É diferente do adjetivo? Sim, é diferente, mas é uma pequena diferença, tá bom? A locução adjetiva é uma expressão formada por mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo, tá? Olha só, agora que nós aprendemos o conceito de adjetivo, a gente vai aprender também um pouco mais sobre locução adjetiva, tá? E para isso, eu vou trazer alguns objetos que estão na minha mochila. Olha só. O primeiro objeto que nós temos é um vidro de cola. Cola, substantivo cola. Mas essa cola é uma cola de isopor. Nós usamos ela para colar materiais de isopor. De isopor é a característica dessa cola, que é diferente, por exemplo, da cola branca e de outros tipos de cola, tá bom? Cola de isopor. Cola substantivo, de isopor, locução adjetiva. Por quê? Porque é formada por mais de uma palavra. Olha só, vou tirar outro objeto da minha mochila. Nós temos 2 lápis, só que esses lápis eles possuem características diferentes. Um lápis é um lápis de escrita, que eu uso para escrever no caderno. O outro lápis é um lápis de cor, que você usa para colorir os seus desenhos, para desenhar. Logo, de escrita é uma locução adjetiva e de cor é uma outra locução adjetiva, pois está dando característica ao substantivo lápis, mas é formada por 2 palavras, ou seja, uma expressão, uma locução adjetiva. Olha só, aqui eu tenho mais um objeto, eu tenho um substantivo. Qual que é o nome desse substantivo? É uma bolsa, né? Bolsa, mas ela é uma bolsa de quê? Ela é uma bolsa de escola, né? De escola é a nossa locução adjetiva, porque está caracterizando a minha bolsa. Mas nós temos também a bolsa de viagem, a bolsa de praia, enfim, nós temos uma infinidade de bolsas. Entenderam o que é locução adjetiva? Olha só, todas essas características que nós falamos, elas são formadas por mais de uma palavra. De cor, de metal, de cera, de escrever. Tudo isso são locuções adjetivas, tá bem? Então, qual que é a diferença entre adjetivo e locução adjetiva? É justamente a ligação. Observe, flor cheirosa, flor linda, flor vermelha. O substantivo flor, ele está ligado diretamente aos adjetivos, cheirosa, linda, vermelha. Já a locução adjetiva, ela
tem duas palavras. Ela é uma expressão. Por exemplo, lápis de cor, caderno de caligrafia. As expressões formadas por duas palavras, elas estão com a função de adjetivo, dando características ao substantivo. Logo, quando isso acontece, nós chamamos de locução adjetiva. Agora nós vamos praticar o que aprendemos nessa aula. Vamos lá? Leia comigo essa tirinha. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o piso. Tá bem, mãe. E mesmo assim ele sujou o piso. Vamos ler comigo o que se pede? Sendo o adjetivo uma palavra que se refere a um substantivo indicando-lhe uma característica. O adjetivo da tirinha é: letra A, cuidado. Letra B, pés. Letra C, trabalho. Ou letra D, sujos. Para a gente responder essa questão, nós precisamos pensar primeiro no substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome às coisas, a objetos, a sentimentos, a tudo isso. Cuidado, está dando nome a alguma coisa? Pés, está dando nome a alguma coisa? Trabalho, está dando nome a alguma coisa? Sujo, está dando nome a alguma coisa? Vamos ler novamente para identificar. Cuidado com os pés sujos, Cascão. A gente pode entender, com a leitura desse primeiro balãozinho, que o nosso substantivo é o pés. Por quê? Pé é um membro do nosso corpo. Logo, após a palavra pés, tem a palavra sujos. Como que esses pés estão? Limpos ou sujos? Estão sujos. Logo, sujos é uma característica do substantivo pés. Então, a resposta correta é a letra D, sujos. Vamos para a próxima. Olha só. Relacione a locução adjetiva ao adjetivo correspondente. Você sabia que nós podemos transformar as locuções adjetivas em adjetivo? Ou seja, eu posso pegar essa locução, que é formada por duas expressões, e transformar em um adjetivo que é apenas uma palavra. Carne de boi, pneus de trás, sono da noite, amor de mãe, dente de cão. Vamos transformar comigo? Na outra coluna, a nossa primeira opção é dente canino. Ele é um dente. Qual que é a característica dele? Canino. Adjetivo canino. Então, nós transformamos qual locução adjetiva em adjetivo? Letra E, dente de cão. Vamos para a próxima. Sono noturno. O que é noturno? Noturno vem de noite. Então, a nossa resposta é a letra C. Sono noturno é o adjetivo que substituiu a locução adjetiva sono da noite. A próxima, carne bovina. Carne bovina está substituindo qual locução adjetiva? É a letra A, carne de boi. Se eu sei que a carne é bovina, é porque ela é de boi. Ela não pode ser de porco. Carne bovina é a carne de boi. Pneus traseiros. Ele está substituindo a locução adjetiva pneus de trás. Então, se ele está atrás, ele é traseiro. Pneus traseiros. Amor maternal. Qual a locução adjetiva que ele está substituindo? Ele está substituindo a locução adjetiva, letra D, amor de mãe. Hoje, nós revisamos o que é o substantivo e nós aprendemos bastante sobre adjetivo e locução adjetiva.
E eu tenho certeza que todos vocês aprenderam bastante e estão de parabéns. Então, agora a gente vai acessar esse link que está na sua tela através do seu celular ou do seu computador e praticar ainda mais em casa, tá bem? Então, clique no link que está aparecendo na tela. Ao clicar no link, vai abrir uma nova página para você jogar. Você vai aprender brincando. Olha só. A nossa atividade é sobre adjetivos e locução adjetiva. Clique em começar. E aqui você vai encontrar as palavras que dão características aos substantivos, que são os nossos adjetivos, tá bem? Então, por hoje, a gente termina por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!